Olá, continuando a nossa série de exposições sobre teologia do culto, hoje eu quero começar a falar sobre a antiguidade pagã, os deuses nossos companheiros. Eu começo mencionando Tales de Mileto, que viveu em cerca de 640 a 547 a.C. Ele é considerado o pai da filosofia grega. Tales proferiu uma frase famosa que diz assim: todas as coisas estão cheias de deuses. Segundo Werner Jäger, um intérprete, Tales, grande estudioso da filosofia na antiguidade, de modo especial no que concerne à educação, ele comenta a respeito da declaração dele, de Tales, e diz o seguinte, abre aspas: os deuses de Tales não vivem à parte em alguma região remota e inacessível, senão que tudo, isto é, todo este mundo que nos rodeia familiarmente e que nossa razão toma com tanta tranquilidade, está cheio de deuses e dos efeitos do seu poder. Esta concepção não deixa de ser paradoxal, pois pressupõe claramente que cabe experimentar estes efeitos e experimentá-los em uma forma nova. Tem que ser algo que possa ver-se com os olhos e conhecer-se com as mãos. Já não necessitamos andar buscando figuras míticas dentro ou detrás da realidade dada, para compreender que esta é uma cena onde exercem seu império poderes mais altos. Fecha aspas. Bom, esta é a interpretação de Jäger e é claro que nós sempre temos limitações como os pré-socráticos, porque o que chegam até nós são apenas fragmentos. Mas, de qualquer forma, digamos assim, Tales traz a figura dos deuses para o cotidiano, para toda a realidade. Esse pensamento me é importante nessa introdução para mostrar como a religião ela estava presente nas concepções de mundo e que a filosofia nunca tratava da religião como algo irrelevante ou algo periférico. Mas eu continuo o meu raciocínio conduzindo para a questão do culto, que é o que me interessa. Na antiguidade não era raro ou anormal um homem ser chamado de filho de Deus. O mundo estava cheio de homens considerados divinos, semideuses e heróis nascidos de, entre aspas, casamentos dos deuses com os mortais. Tais homens se diziam filhos de Deus e por isso eram, em alguns casos, até mesmo adorados como manifestações da divindade. É curioso que nós encontramos o reflexo disso na narrativa do Novo Testamento, na narrativa, de modo especial, em Atos dos Apóstolos. Então, por exemplo, nós vemos Atos 8, de 9 a 11, Atos 12, 21 e 22, Atos 14, 11 e 12, que é um texto que eu vou me deter, e Atos 28, 6. Então, na narrativa de Atos, nós encontramos, então, uma descrição, ainda que por vezes secundária, mas que reflete a cultura, os costumes daquela época. Por exemplo, o episódio narrado em Atos 14, de 8 a 18, ilustra bem a crença do povo. O vídeo, um poeta latino que viveu de 42 a.C. ao ano 18 da era cristã, ele escreveu algumas obras e a principal dela é uma obra quase que impenetrável pela chatura, me permitam a expressão, a obra Metamorfoses. Ele narra, por exemplo, algo muito curioso. Ele narra que vieram à Terra dois deuses, né? O Júpiter, que é o Zeus, e Mercúrio, que é o Hermes. E eles vieram disfarçados de mortais na região de Listra e de Derbe. E vieram procurar ajuda, procurar abrigo, e ninguém os deu. Até que chegaram à casa de um casal chamado Filemon e Baucis.
e esse casal lhes abrigou, lhes alimentou, então eles se deram a conhecer, se revelaram como os deuses, e o que acontece? Premiaram a esse casal, deixando que eles escolhessem o que queriam. E eles falaram que não queriam um ver a morte do outro. Então eles tiveram uma vida longa, lhes foi concedido isso, e os dois morrerem juntos. E ali foi construído um templo para Júpiter. E na narrativa bíblica nós encontramos a menção deste templo. Então, ali em Atos, capítulo 14, de 8 a 18, de um modo especial, nós vemos um reflexo daquilo que o povo cria. Então, além disso, a ideia de que as divindades assumissem temporariamente uma forma humana já fazia parte da religiosidade do povo. Isso não era recente, isso não é coisa simplesmente dos latinos, como Ovídio. Homero, em sua Odisseia, escrita por volta do 9º século a.C., ele registrou: os deuses tomam às vezes a figura de estrangeiros, vindos de longes terras, e sob aspectos diversos. Vão de cidade em cidade, a fim de ficarem conhecendo quais os homens soberbos e quais os justos. Repare que da narrativa de Ovídio reflete essa ideia de que os deuses vêm de longes terras e sob aspectos diversos, vão de cidade em cidade, a fim de ficarem conhecendo quais os homens soberbos e quais os justos. Bom, os colonizadores, em suas conquistas, chefiados por Filipe da Macedônia e posteriormente por seu filho Alexandre o Grande, isso tudo no 4º século a.C., assimilaram tais ideias, mesclando-as com a mitologia tradicional, que por si só já era bastante complexa. Então surge daí um sincretismo religioso, e nós vamos encontrar mais tarde, no conceito do imperador romano, um conceito prevalecente, sendo chamado de filhos, ou seja, filho de Deus. Então perceba o que eu estou dizendo. É que os gregos assimilam isto pela sua história, pela sua tradição, a partir de um modo especial de Homero e Hesíodo. Eles levam isso adiante. Chegam nas regiões conquistadas, que já têm uma rica tradição. E há uma mistura dessas tradições, surgindo agora uma terceira tradição. Os gregos, eles criam que muitos dos homens descendiam fisicamente dos deuses. A ascendência divina é que determinava a existência dos reis, dos filósofos, dos sacerdotes e do homem justo. Tais crenças proliferavam, assumindo particularidade em cada cidade e até mesmo em cada família, crescendo ainda mais o número de divindades, sendo somado a isto o processo intenso de canonização dos homens. Em síntese, a ideia de filho de Deus refletia uma confusão existente no conceito de divindade e humanidade, acarretando, via de regra, uma diminuição da ideia de Deus e também, por outro lado, uma elevação do homem. Então, essas ideias prevaleciam na antiguidade e o Novo Testamento se depara com isto de forma bastante intensa. No próximo vídeo eu quero falar um pouco sobre a crítica grega à religiosidade predominante. Eu já escrevi um pouco sobre isso e agora eu quero falar sobre este aspecto, enfocando alguns aspectos não escritos e outros apenas os retomando. Que Deus nos dê um bom dia, nos abençoe e nos guarde. Amém.